Vocês já fizeram de tudo para ajustar o orçamento e no final do mês a sensação é de que não sobra nada. Eu vou te apresentar hoje 2 vilões do seu bolso. Isso mesmo, o seu carro e a sua casa. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Vamos ao primeiro vilão, o seu carro. Eu quero te convidar a refletir sobre o seu carro como um meio de transporte e não como um objeto de status social. Gente, vocês já pararam para pensar se vocês realmente precisam de um carro? Isso aconteceu num determinado tempo comigo e com a Camila. Nós tínhamos comprado um carro totalmente financiado em 60 vezes com parcelas de mais de R$1.000. E nós simplesmente nos demos conta de que o carro ficava muito mais na garagem do que ele era usado para as atividades da família. Então aquilo nos levou a pensar profundamente sobre como o nosso orçamento estava sobrecarregado por causa da compra de um objeto. E aí qual foi a nossa decisão? Vamos vender o carro e ficar a pé. Isso é fácil, gente? Não, não é fácil. Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Ou a gente tinha uma dívida de mais de R$1.000, ou a gente ficava sem carro e tentava se ajustar. E aí, qual foi a decisão? De fato, vender o carro e andar a pé. Eu passei aí para o trabalho de bicicleta. Mas olha só, como tudo é uma construção mental. Naquele período, eu também não treinava. Já fazia muito tempo que eu estava parado, sedentário. E eu vi naquela oportunidade uma chance de voltar a fazer uma atividade. Então o meu trabalho ficava a cerca de 8 a 9 quilômetros da minha casa e todos os dias eu passei a pedalar este tempo e essa distância que eu não pedalava antes. Olha que coisa maravilhosa. Então, simples mudanças, atitudes, decisões podem fazer com que a sua pressão financeira ela simplesmente acabe de uma hora para outra, mas é preciso ter coragem para tomar essas decisões. Queridos, não só o valor da parcela, mas nós também economizamos combustível, IPVA, seguro, todas aquelas despesas que nós temos com o veículo, né? Ele precisa ter manutenção, então tudo isso foi poupado durante esse período. Para mim, foi tranquilo também, porque assim, eu só levava nesse período as crianças para aula e voltava, que era o volume maior que eu tinha realmente, que eu precisava do carro. Então eu fazia isso de táxi. Então eu ia deixá-los e voltava para casa de táxi. Todos os dias, né? E quando nós tínhamos algum evento familiar no final de semana, porque nós temos, né, algumas dinâmicas já no final de semana, aí nós fazíamos em conjunto, né, todos de táxi. Então assim, foi um período muito legal, porque apesar das dificuldades e do desafio, nós aprendemos muito. E no final das contas, toda essa economia nos gerou um resultado muito positivo, que passado mais ou menos uns 2 anos e meio disso, nós fomos lá e conseguimos comprar o veículo à vista. E foi um veículo bem melhor do que nós tínhamos, né? Mais robusto e mais confortável. Então, de fato, essa experiência agregou muito para a nossa família. Eu acredito que isso é uma coisa muito legal de se pensar e de se pontuar. E aí, pessoal, se identificaram com esse vilão aí do carro? Vamos passar para o segundo agora, hein? E eu já quero começar fazendo você pensar no seguinte, ó. Tem 3 coisas na vida que você precisa decidir com muita certeza. A primeira é com quem você vai casar. A segunda é com que você vai decidir trabalhar. E a terceira é onde você vai morar. E agora eu quero falar do vilão chamado casa. Gente, durante muito tempo, eu e Camila idealizamos que a nossa vida ia ser muito melhor. Se a gente morasse numa casa grande, numa casa com varanda, estacionamento, quintal. E olha só, a gente se esforçou, a gente se dedicou e conseguimos construir uma casa. Fomos morar nela e quando chegamos lá, descobrimos que nada daquilo que a gente idealizou era de fato real pra gente. Rodrigo, a casa era ruim? O lugar era ruim? Não.
simplesmente o nosso estilo de vida não era compatível com aquele tipo de casa. Então, eu convido você a refletir nesse exato momento se a sua casa ela se encaixa com o estilo de vida da sua família. Se não, com certeza ela tem sido um vilão para o seu bolso. Uma casa que era o sonho virou quase um pesadelo. Porque imagina só, você passar um tempo projetando algo, mas sem saber de fato como ele vai se concretizar. E foi isso que aconteceu. Nós construímos a casa dos sonhos, a casa tão sonhada, projetada, idealizada. Mas essa casa, depois que ficou pronta, ela precisava ser mobiliada. Essa casa precisava ter manutenções e fora as despesas normais do dia a dia, como produtos de limpeza, como energia. Tudo isso, gente, tem que ser levado em conta. Porque cada metragem do imóvel que você mora ali vai comportar um valor. Então, muitas vezes as pessoas acabam tomando decisões e não pensam no depois, não pensam no percurso, né? Não pensam no que isso de fato vai custar. Imagina só, 250 metros, você mobiliar uma casa dessa. Ah, eu quero uma varanda. Mas a varanda não vai ter nada, né? Ou vai ter? Se ela tiver um jogo de áreas ali, já vai ser um gasto enorme. Ah, mas o meu quarto vai ter um closet. Então, isso vai ter e vai demandar mais armários planejados. E assim sucessivamente. E claro, né, como a gente gosta que o nosso espaço tenha todo o conforto possível, você vai agregando coisas ali e que vai só tirando do seu bolso, porque são gastos e mais gastos. Então, assim, tome cuidado com o que você deseja. Se isso realmente comporta o seu orçamento, se esse sonho realmente é algo que faz parte do estilo de vida de vocês, como o Rodrigo falou. Não fazia parte do nosso estilo de vida. Nós somos mais simples. Mesmo que a nossa casa tenha o máximo de conforto, porque nós passamos muito tempo e gostamos de ficar em casa, tudo gera muita despesa. Então, quanto maior, mais gastos. Então, assim, eu aconselho vocês a sentarem, a idealizarem o que é real e o que é possível para vocês. Para que vocês possam viver com qualidade, que vocês possam desfrutar da sua casa, ali do seu lar, com aconchego, mas sem tanto gasto, sem tantas despesas que vai consumindo vocês todos os dias. Lá em Provérbios 21:20 diz o seguinte: na casa do sábio sempre há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato o desperdiça. Quantas vezes nós estamos idealizando coisas que não comportam com o nosso bolso? Não estou aqui dizendo que você não pode desejar, almejar e conquistar algo grandioso, mas que isso seja feito de forma consciente, porque em muitos momentos nós estamos idealizando, buscando e até fazendo muitos sacrifícios desnecessários que têm nos consumido por coisas que na verdade só têm sugado, nos drenado. Como a gente compartilhou aqui a questão da nossa casa, foi muito isso. Naquele momento nós idealizamos algo muito grandioso, mas que de fato não fazia parte do que nós acreditávamos, do estilo que nós realmente gostamos ou vivemos. Então, assim, isso vai fazer com que a pessoa gaste mais e se desgaste também. Então, é algo que a gente precisa avaliar, precisa verificar, porque quanto maior a metragem, por exemplo, de uma casa, mais gastos nós vamos ter, tanto para mobiliar essa casa, quanto para manter essa casa. Então, que isso seja algo em um ponto assim que vocês possam, de fato, refletir. Ponto A, eu estou morando num lugar onde está muito além das minhas posses? Que tal eu morar num lugar um pouquinho menor, mas que vai suprir as minhas necessidades e ainda vai trazer muito mais conforto? Gente, para finalizar esse vilão, eu quero que vocês pensem o seguinte: o lugar onde vocês moram, além de tudo que nós já falamos, ele precisa estar conectado com as outras áreas da vida de vocês. Então essa casa, ela precisa estar perto do trabalho, da família, da academia, da igreja, porque isso com certeza vai fazer muita diferença no orçamento de vocês. Pessoal, para ajustar o orçamento não existe segredo, não existe mistério. O que existe é escolher o seu difícil. Talvez o seu difícil seja pagar uma parcela a vida inteira para dizer que tem um carro, que tem uma casa.
Mas nós queremos que o seu difícil seja colocar projetos em prática, colocar foco, colocar determinação, porque com certeza o seu eu de agora vai agradecer o seu eu do futuro. Exatamente. Foi um prazer ter vocês aqui conosco no vídeo de hoje. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê seu like e comente. Até mais!